Eu falei que eu me libertei já do que as pessoas pensam. Exato. Tava até conversando, né, com o Lucas. Cara, quando tem um propósito, a palavra bonita é propósito, mas missão, assim, não interessa o que as pessoas pensam e falam. E sim a minha intenção com o que eu tô fazendo. Sim. Então, me libertei disso. Tanto é que agora, né, tô num projeto de ir pro YouTube. Então, ali eu tenho que eliminar qualquer julgamento, porque o que as pessoas pensam é delas, não é meu, não vai mudar nada. Então, bem tranquilo. Tu tem uma didática muito boa. Eu fiquei impressionado com o teu curso. Aquele que tu fez ali, tu gravou conosco ali. Foi muito boa a tua didática. Então, tu não precisa ter nenhum medo de julgamento. Nossa, ela, a Milena, o Gil, né? Nossa, o Gil manda muito bem. E todos conformes, né? Todos com um perfil mais conforme. O meu é o estável, né? Tem o conforme também, mas o meu é mais o estável. Então, até já abrindo aqui, né? Quando eu era criança, eu só brincava de ser professora, era o que eu sabia fazer. E quando eu comecei a pensar nas profissões, eu queria ser professora. Daí os meus pais falaram assim, mas tem certeza, né? Pra tua vida. Aí eu fui trocando, né? Fui pensando em outras possibilidades. E hoje, quando eu faço mentoria e tudo mais, eu penso, isso é ser o que eu queria ser. Então, assim, não é a palavra professora, mas é o que eu faço. De ensinar, tenho, né, muita paciência. Eu fico pensando assim, como que outra pessoa aprende melhor? É storytelling, é isso e aquilo. E isso vai me ajudando muito. Tu não acha que isso em grande escala fica difícil? Como assim? Por exemplo, quando tu tem times grandes, que tu vai treinar eles de forma individualizada. Eu tentei, eu não achei a melhor prática. Por exemplo, eu naturalmente, extremamente objetivo, né? E nos treinamentos também. Que é muito bom em alguns casos, porque né, tu me dá algum problema, eu vou conseguir resolver ali na hora da dinâmica do evento mesmo. Mas tem pessoas que não aprendem da mesma forma. Aí a gente entra na dificuldade da comunicação com grandes massas. Grandes massas não, porque com grandes massas diz que é mais fácil comunicar com grandes massas que com pequenas. Mas estamos falando de um grupo de 40 pessoas, 30 pessoas. Vamos treinar a equipe aqui dentro. Não acho que tem dificuldade, eu sinto dificuldade com isso. De dar esse treinamento e fazer com que esses vários tipos de personalidade entendam o que eu estou querendo dizer. Então, eu entendo que talvez seja um pouco mais difícil a absorção, mas eu também entendo que a gente tem algumas técnicas que a gente pode usar ao nosso favor. Por exemplo, eu gosto muito de usar o perfil do DISC, né, para isso, para comunicação. Foi o que, assim, virou uma chave na minha vida. Exato. E nesse grupo de pessoas, você tem os 4 perfis ali. E tem todas as combinações possíveis, né? Sim. Então, se eu sei que tem dominante, se eu começar enrolando muito, dando muito contexto logo de cara, eu já perdi a atenção dos dominantes. Então, eu digo, já fala qual é o objetivo do teu treinamento e o que eles vão fazer até o final. Aí você já captou os dominantes ali. Aí você começa a dar um contexto, contar uma história. Então, você vai mesclando a tua comunicação para os 4 perfis. Sabe? Então, e é muito assim, de você se conhecer, sair do teu perfil natural, que é um treino, para começar a navegar nesses 4. E uma coisa que funciona muito é o storytelling. Então, assim, 90% das pessoas vão aprender contando histórias. Quando a gente vai numa palestra, a gente vai embora lembrando de alguma história que a pessoa contou, e não, às vezes, de um conteúdo técnico que é pra gente aplicar no nosso dia a dia. Sabe? Então, se você consegue pegar esse conteúdo técnico, contar uma história, um case, que eles começam a conectar com a rotina, com eles, isso eles aprendem mais fácil. Entendi. Sabe? Então, isso foi a forma que eu encontrei, né? De trazer isso para as pessoas. Eu tô em conversa com uma pessoa que ela é professora e coordenadora do curso de mestrado e doutorado para novas formas de educação, agora que a gente está focando muito nisso, né? E ela fala muito sobre a questão prática, né? Como a prática, igual aquele dia na imersão que do nada eu saí com... Essa é a parte boa do dominante, né? Que resolve a parada na hora, né? A gente chegou do almoço lá e, nossa, um carreteiro maravilhoso, chama de risoto, né? Maravilhoso. E cheguei aqui, olhei as mesas, assim, todo mundo
parecia que tinha comido feijoada, assim, sabe? Aí eu falei, não é possível. E ainda agora vai chegar uma parte técnica do treinamento. Eu olhei assim, mas do nada, assim. Levantei e falei, agora vamos pra dinâmica, todo mundo de pé. Inventei uma dinâmica na hora e foi o ponto auge, eu acho, Todo mundo amou aquela dinâmica. E é uma dinâmica que não funcionava para aquilo, né? Eu amassei umas bolinhas para que tu passa a bolinha em várias mãos e tem que passar a bolinha mais rápido possível. E não era para aquilo que estava nos slides, mas consegui conectar a ideia das bolinhas com o processo muito rápido, que acabava não encostando em todas as mãos. Então, quando o processo é executado muito rápido, também há falha dentro desse processo. E conectei. E deu um boom ali no negócio. Falei, legal. Acordou todo mundo. Acordou todo mundo. Agora vamos voltar todo mundo para... E agora todo mundo vai saber que não foi planejado, né? Não, na verdade foi planejado. O conhecimento existia, foi improvisado e foi muito bom e vocês gostaram. Mas você sabe uma coisa que eu sempre digo, assim, eu costumo planejar tudo, né? Consultoria, mentoria, mas tudo que sai do meu planejamento dá muito mais certo. Por quê? Porque é essa habilidade, porque assim, você fez a dinâmica, não pela dinâmica em si, você tinha um motivo para aquilo. Então você adaptou um conhecimento que você tinha, uma dinâmica que existia para aquele momento. Mas você só fez isso porque você sabe o que você estava fazendo. Sim. Você tem habilidade, você tem conhecimento para isso. Sim. Então você sair do teu script às vezes vai conectar mais, a pessoa vai absorver melhor do que às vezes você só seguir aquele roteiro que você planejou. Né? Então um roteiro é bom para você saber, né, ter uma noção de onde você está, para onde você quer chegar. Mas eu digo assim, sempre que sai do meu planejado, que vem uma ideia que eu aplico, dá mais certo. Sim, parece mais teu, né? Parece mais natural. Exato. Obviamente, a gente está falando aqui, não quer dizer que precisa sair fazendo tudo sem planejamento. Exato. E eu tenho que me cuidar muito com isso, porque eu naturalmente sou uma pessoa que executo muito mais que planejo. Então, hoje eu entendo o equilíbrio. Mas nessas questões de imersão, de dinâmica, de workshops, tu tem que ter um jogo de cintura federal, assim. Principalmente para entender público, né? Porque tu sente a energia quando tá baixa, quando tá alta. Quer ver se é público que tu não conhece. Entende? Então, existem vários gatilhos que podem dar errado ali no meio, né? Sim, e é perceber, né? Que nem você chegou e percebeu que o clima tava assim. Imagina se você não percebesse, tá lá no piloto automático, chegasse para seguir o teu script depois daquele momento. Sim, exatamente. O que o Paulo falou no último podcast, está falando muito sobre comunicação, e um dos principais pontos da comunicação ela é a não verbal, né? Comunicação não verbal, e as pessoas não se atentam muito a isso. Acham que a comunicação, por exemplo, em estruturas de venda, acham que a comunicação é só falar. E no final das contas, a comunicação nas vendas é ouvir muito mais do que falar e perceber a comunicação não verbal. Exato. Dentro da venda. É perceber o que não foi dito. Exatamente. Que é o que é mais difícil dentro das vendas, de ensinar. Porque é muito horas de voo, é muito prática. Então, tu tá fazendo uma reunião, primeiro, são poucas perguntas para entender, para colocar a pessoa num ritmo de tirar do coração tudo que ela tá sentindo. Então, tu vai fazer poucas perguntas, a pessoa vai começar a falar. Aí tu fica quieto, aí tu ouve. Aí quando tu tá ouvindo, a pessoa começa a falar, quando tu começa a falar, as pessoas começam a fazer gestos, e para trás, para frente, pro lado, pro outro, e daí tu vai entendendo, vai sentindo tudo isso. E isso é muito difícil de ensinar. Sim, eu concordo. É muito a prática, né? Mas eu digo que é você querer sair do piloto automático. Sim. Acho que um dos maiores erros que as pessoas cometem é viver o tempo todo no piloto automático. Sabe? É parar e falar assim, não, hoje eu vou tomar consciência, eu tenho pelo menos uma reunião no dia, né? O tempo todo a gente não consegue, mas uma reunião, eu falar, essa reunião eu vou entrar intencional para isso e se controlar para aquilo. Trazer o nível de consciência para a percepção. Aí é o treino, né? Aí é hora de treino, de dia a dia, cada vez mais aperfeiçoar essa habilidade. Mas é o que vai te dar, acho que, mais resultado. Legal. Bem-vindos a mais um ApoCast, agora sim iniciamos oficialmente. ApoCast número 33, sou Eduardo da Luz, sócio fundador aqui do Universo Apo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Márcia Peixoto, já é parceira nossa há um tempo, fez o treinamento aqui dos times de CS da empresa,
tiveram presentes numa mentoria, se eu não me engano. Você Isso mesmo. ajudou muito, o pessoal voltou cheio de ideias. Para quem não sabe, a Maggi é mentora, treinadora de empresas, mais ligada à parte de CS e CX. Então, ficamos muito honrados aqui com aceitar o convite e vamos bater esse papo de um assunto que é um pouco esquecido, às vezes, mas é onde está o crescimento das empresas, que é na recorrência, retenção, encantamento do cliente e como fazer ele consumir mais e comprar mais com o que a gente atende dentro de casa. Perfeito, agradeço o convite, Eduardo, né, o pessoal da Apo, sempre muito bom estar aqui com vocês, muito honrada em estar, em participar desse momento, e vamos lá, é um assunto que eu amo falar, particularmente, assim, eu digo que o CS, né, o CX é onde está o lucro das empresas, né, então é onde está a parte mais lucrativa quando você olha para esse pilar. Fazendo uma conta rápida, se a gente conseguisse vender sempre para a base, olhando para um lado, as indústrias crescem muito rápido por isso, né? Porque as indústrias são vendidas praticamente, então elas vendem muito para a base, mas muito por experiência de produto, acredito eu, que era o que se consumia muito antigamente. Existia um produto bom, existia pouca oferta, e as pessoas acabavam comprando muito dessas mesmas indústrias. Mas, olhando que eu ia fazer essa conta rápida, nós tivemos meses que o nosso custo de aquisição ficou em quase R$2.000. Entende? Se a gente elimina, supomos que a gente teve 40 contratos no mês, a gente está falando de R$80.000 por mês para conseguir esses novos contratos. Se agora a gente direciona esse esforço de R$80.000 para base, para criação de novos produtos, para revenda de outros produtos, para pensar no que é upsell, no que é cross-sell, no que é a experiência do cliente dentro de casa, eu elimino todo esse meu custo de aquisição, consigo aumentar minhas vendas, diminuindo tecnicamente meu custo administrativo. Exato. Né? Então, é uma conta que geralmente as pessoas não fazem, né? Elas acham que investir numa mentoria de CS, numa mentoria de CX é um custo, e na verdade é um investimento. Isso, e assim, né, você comentou muito bem da indústria. Antes, a concorrência era menor. Então, a pessoa ia pela qualidade do produto. Hoje em dia, é tudo muito fácil. Né? A informação é fácil. E aí, o que as pessoas pagam mais? Pela experiência. Então, hoje a gente, como consumidor, a gente está cada vez mais filtrando aonde a gente vai comprar, né? Olhando outros pontos. E até falando do CAC, né, o custo de aquisição, é muito engraçado, porque quando eu começo a mentoria, dos primeiros momentos eu falo sobre indicadores. Uhum. E o sucesso do cliente, né, o CS, ele tem aproximadamente de 12 a 13 indicadores que o empreendedor tem que olhar. Uhum. E o primeiro que eu falo é o CAC. E muitas vezes a pessoa nunca parou para calcular o CAC. É uma coisa básica, né? Exato. E aí quando você calcula e vê, né, porque, outro ponto até antes de falar do CAC é, as pessoas estão muito preocupadas em captar novos clientes e não olhar muito para a base. O cliente foi embora, não tem problema, a gente está aqui investindo para captar novos. Eu digo que a tua empresa é um balde. Então, o marketing, a captação é a torneira aberta e a água são os clientes que vão entrando. Se o teu balde está furado, ou seja, está perdendo cliente, ao mesmo tempo que está entrando, está saindo. Então, o teu balde, teoricamente, nunca vai aumentar. Ao menos que você abra muito a torneira, invista muito mais na captação para crescer a empresa. Então, quando eu sei o valor do CAC, né, eu sei churn e tudo mais, né, quanto que eu estou perdendo, o que eu começo a fazer? Eu começo a tapar os buracos do balde, não deixo eles saírem, consequentemente, eles felizes, eles vão me indicar, então vai reduzir o meu custo de aquisição e eu consigo usar esse dinheiro para investir em outras frentes, como você comentou. Legal. A gente passou por essa fase de crescimento de ter que abrir a torneira a mais, que nos gerou um custo muito maior de investimento, que nos gerou, no final das contas, um problema maior do que a gente imaginava ter, porque daí o nosso problema não foi o crescimento, que a gente conseguia crescer porque a gente vendia mais do que os problemas, tecnicamente, que a gente tinha, mas existiam dois problemas principais ali, que era o erro de ICP. Então, tu pode ter o melhor produto do mundo, por ICP errado, vai ser um produto bosta, vai ser um produto muito ruim. E o outro problema foi inchaço operacional. Porque para dar suporte àquela demanda alta que
foi o abrir mais a torneira ali, a gente teve que ter uma equipe muito maior. Só que para contratar em volume muito mais rápido, tu acaba aceitando mais pessoas dentro da tua empresa sem um processo adequado. Então a gente está falando que o CS ele impacta diretamente vendas, ele impacta custo, ele impacta estresse operacional, ele impacta praticamente todos os setores dentro da empresa, só que indiretamente. E eu vejo que isso deve ser um desafio teu, fazer com que as pessoas entendam que não, CS não é sobre dar um squeeze para o cliente. Exato. O maior desafio é essa consciência do quanto que afeta a minha operação, né? Do quanto que não é só um brinde que eu vou deixar o meu cliente feliz, e sim, muitos dos problemas que as empresas enfrentam é a comunicação com o cliente. Então, a empresa faz de tudo pelo cliente, aumenta a operação, aumenta os custos, e às vezes o cliente está infeliz lá na ponta. Por que ele está infeliz? Porque você não está comunicando tudo que você está fazendo para ele. Né? Então, é esse desafio de mostrar o quanto pode ser lucrativo. E outro ponto que eu trago é o seguinte: para você trazer um novo cliente é muito mais caro, porque ele não te conhece ainda, né? Você tem que ter o esforço de trazer consciência dele querer comprar o teu produto. Então você tem um esforço maior. Quando o cliente está na tua base, ele já sabe da tua entrega, já está feliz, para você fazer um upsell, um cross-sell, né? Vender mais para ele é mais fácil. Quando você tem um relacionamento, quando você tem um processo intencional, e tudo é estratégia. Sim. Então não adianta eu chegar hoje e falar, agora eu vou começar a vender mais para minha base. Mas você não teve um relacionamento com o cliente. Você vai ligar para ele, vai ser como se fosse uma venda. O cliente sente quando você está ligando só para vender. Né? Então a gente tem que começar um relacionamento com o cliente, ter um processo, ter estratégia para isso, forma de abordagem, para depois eu oferecer algo. Legal. E como tu iniciaria a construção desse processo de CS? Eu digo, o primeiro passo é olhar para os teus clientes e conhecer os teus clientes. Então eu costumo usar duas ferramentas, né, de conhecer os clientes. Uma que é a entrevista, né, um bate-papo, um café com os melhores clientes, e outra é a observação. O que o teu cliente pergunta, o que ele fala quando ele liga para o teu suporte. Quando você começa a conhecer o teu cliente, você entende as necessidades. E aí o CS é o vendedor farmer, né, que é o do relacionamento. Então ele está ali para ajudar mais o cliente dele. Então, conhecendo o cliente, eu vou entender a necessidade do meu cliente. Se eu sei a necessidade, eu vou servir, eu vou ajudar. Então, às vezes eu posso ir além. Vou te dar o meu exemplo, né? Eu falo sobre CS, tenho clientes de mentoria, consultoria sobre isso. Só que às vezes o meu cliente ele está com uma dor num processo de contratação. Se eu percebo isso, eu vou falar com ele de perfil comportamental DISC, né? Que eu uso para linguagem com o cliente, eu vou falar para ele contratar alguém da equipe. Quando eu fiz isso, eu já ganhei um ponto com ele, porque eu já deixei ele feliz. Eu fui além do que eu faço para ajudar ele numa dor. Se amanhã eu fizer um treinamento, um workshop sobre perfil, ele vai querer mandar o time todo dele para aprender essa comunicação comigo. Só pelo fato de eu ter ajudado ele naquele momento. Então, como que a gente começa? Conhecendo o nosso cliente e depois tendo um processo para vender mais para ele, para oferecer para ele. Não simplesmente chegar e ligar, fulano, eu tenho um negócio aqui a mais, quer colocar na tua operação? Isso não é uma venda direta, né? Não é um relacionamento. Sabe? Então é muito de você conhecer e depois ter uma rotina de relacionamento. Eu vejo que a maior dificuldade que a gente teve em iniciar esses processos foi sempre romper a barreira inicial, porque a barreira inicial, querendo ou não, tu vai ter um investimento, e tu vai ter um investimento em algo que tu não conhece, tu não domina. Então fica muito subjetivo aquele e eu senti isso muito lá no início, porque eu falei, tá, eu vou tirar a verba, porque realocação da verba, né? E tira a verba daqui, coloca pra cá, mas será que vai funcionar? Porque querendo ou não, às vezes tu tem que ter todo o esforço do trabalho, montar processo, entender o cliente, porque é isso aí, não é do dia pra noite, né? Até chegar no ponto de maturidade do processo, para ter uma venda relacional, não ter uma venda direta, como tu falou. De entender que a gente está lançando a nossa plataforma de EAD, mas a gente não está entrando em contato contigo para te vender a plataforma de EAD. Entende? A gente está, como vários outros pontos de contato que a gente tem
É só mais um ponto de contato que a gente quer falar uma coisa que a gente tá super feliz por causa que a gente tá fazendo isso. Sim. Só que para mim foi essa curva negativa foi muito sofrida. Não sei se tu entendeu, e eu acredito que deve ser uma dificuldade para os empresários que ainda não dominam essa parte desse SCX. Sim. Acho que a forma mais rápida é você criar, para ver esse retorno, é ter um programa de indicação. E às vezes muita gente pode pensar, isso daí não funciona. Eu tenho, mas as pessoas não indicam, né? E aí, o que eu faço? O primeiro retorno, né? Geralmente quando eu falo sobre isso eu já tentei e não deu certo. Mas a questão é fazer algo que funcione. Então, se você vai criar um programa de indicação, por exemplo, indique 10, 20 pessoas e ganhe algo, né? Ganhe o nosso squeeze, ganhe a nossa caneta, o cliente não vai indicar. Né? Agora, imagina comigo, você calculou o seu CAC. Você viu que o seu CAC, né, é R$2.000. Se você criar um programa de indicação que pague esses 2.000. Ou até menos, que o cliente ganhe um bônus de R$500. Você está falando, né, de 1/4 do valor. Você reduziu o teu CAC em 1/4 e R$500, às vezes, para aquele cliente, algum brinde ou até, né, algum desconto de R$500 é muito positivo. E a questão não é pedir a indicação, é perguntar para o teu cliente quem mais pode se beneficiar do mesmo resultado que ele está tendo com a tua empresa. Então, a comunicação é diferente, o programa é diferente porque ele vai ver que funciona. Né, se você sabe algum outro empreendedor que pode se beneficiar desse resultado que você tem, quem que você pode me indicar? E assim, aqui você também ganha, então ele fechando um contrato, você vai ganhar também. Estrategicamente, o que você fez? Você reduziu o seu CAC, trouxe um outro potencial cliente, porque a indicação é 99% de chance de fechamento. Sim. Né? A pessoa já preparou aquilo ali, não é Se o lead frio. Se tu não vender, tu tem que fazer um cursinho de vendas. Exato, né? Tem que entender um pouco mais sobre isso. Então, é sobre isso, assim, é fazer algo que funcione. Né? Às vezes a pessoa tá lá e quer fazer uma boa intenção, né? Quer criar um programa e coloca, indique 10 e ganhe alguma coisa, indique 20. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele falou, se a pessoa indicar 60, ela ganha uma passagem aérea. Tá louco, imagina 60 pessoas. Teu cérebro já desistiu. Tá louco, eu tenho 4 amigos. E eu acho muito difícil ter 4 amigos ainda, imagina 60. Sabe? Então, né? Assim, você tá criando o programa para que ele seja funcional ou não? Sim. É a mesma coisa que eu tava conversando também esses dias com uma pessoa que tem uma lanchonete, né? Eu tenho um cartão fidelidade, então a cada 10 lanches que você comprar, a cada 10 compras você ganha uma batata, ou ganha um outro lanche. Se você for pensar que a pessoa tem que voltar 10 vezes na tua empresa para ganhar um lanche, ela compra quando ela quer. Agora, se você mudar para 4, o cartão fidelidade a cada 4 que você comprar, e tem que ver o CAC, né, tudo mais, você ganha um. Poxa, voltar 4 vezes é mais fácil do que voltar 10. E às vezes tu aumenta o fluxo dentro daquele determinada faixa de período. Exato. Você fala, poxa, em um mês eu consigo. Porque, eu vou uma vez por semana, ganhei. Agora, às vezes, 2 meses tu já até perdeu o cartão fidelidade. Sim, verdade. Nossa, muito bom. Nunca tinha parado para pensar por esse ponto. Sabe? Ao invés de se estender a faixa de consumo dos 10 consumos durante 10 meses, torna um objetivo mais de curto prazo e mais alcançável. Exato. Então, dentro de um mês, consgue consumir os 4 e tu aumenta o fluxo, que era 10, vira 10 vezes 4, viram 40 consumos, digamos, ao longo de 10 meses. Muito bom. É isso mesmo. Muito boa estratégia. Então, é mudar essa cultura, né? O meu papel é abrir a consciência das pessoas para mudar a cultura e fazer algo que funciona. Você faria isso para ganhar o que você está oferecendo? Eu faria. Então provavelmente é bom. Sabe? Porque a gente tem que eliminar as barreiras do nosso cérebro, né? Do cérebro do nosso cliente. Sim. E é isso, é estratégico. Agora a gente está montando, vai focar no programa de parceiros da parte de tecnologia. E tá muito nessa discussão. Eu, por ser uma pessoa muito mais ativa e tal, eu já não gosto de comissões pequenas. Só que eu também tenho um ponto que eu comecei a entender que nem sempre é o dinheiro que movimenta só. Né? Tem algumas questões psicológicas ali no meio que eu não compreendo muito por falta de conhecimento. E qual que é a tua opinião? Tu acha que é padrão todo tipo de produto funciona essa estratégia ou é uma estratégia
para cada tipo de produto. Por exemplo, nós temos a tecnologia. É a mesma coisa que tu utilizaria em outro nicho, restaurantes, ou não? Então, eu digo que não. Não é uma receita de bolo que você vai aplicar para todos os negócios, né? É muito de ouvir o seu cliente, sabe? Então, quando você vai criar qualquer programa, qualquer coisa que você queira dar para o teu cliente, você tem que ver se faz sentido para ele. Porque, que nem você falou, nem todo mundo tá ali pelo dinheiro. Então, às vezes, uma estratégia que eu coloco numa empresa que ele vai ganhar um desconto, um prêmio de R$50, para outro que tem um ticket médio muito mais alto, 50 não vai fazer diferença. Então, não é o dinheiro. Às vezes, ele quer 30 minutos do teu tempo para um bate-papo que, às vezes, vai mudar o rumo da empresa dele. Então, é muito de entender. E te digo mais, tá? Pela minha experiência, poucas vezes é o dinheiro que faz isso funcionar. E se tu olhar, eu tô percebendo isso em algumas questões internas da empresa, porque a gente entra na parte interna também. Mas quando a gente fala, e isso é muito bom, porque quando a gente fala de CP vezes dinheiro, que tu falou ali, a pessoa às vezes, pelo ticket que ela consome R$50, não vai ser nada para ela. Só que aí tu insiste na questão valor. Mas aí tu vai criando um tamanho de controle que tu tem que ter interno, porque cada tipo de detalhe que vai por aqui, tu vai ter que ter uma comissão, tu vai por ali, tem que ter outra. Quando tu vê, tu tem um controle gigantesco administrativo. Exato. Aumentou a operação, né? Aumentou a operação para uma estratégia que efetivamente não é a melhor. Exato. E eu vou te falar, uma vez numa consultoria, eu levo algumas propostas, né, de programas de indicação para o meu cliente. E teve uma vez que eu desenhei uma proposta e eu falei, nossa, essa aqui é excelente, ele vai ganhar no volume, e era com desconto, né? E aí eu lembro que eu cheguei e apresentei para o cliente as 3 opções, e a última era mais simples. Ele olhou para mim, Márcia, é ótima a ideia, mas essa primeira é um trabalho para operacionalizar depois, para controlar isso, que não vai dar certo. Mas essa última aqui, que na minha visão, né, era mais simples, para ele foi a que mais funcionou. Legal. Sabe? Então é muito de conhecer o mercado, entender o que precisa, o que faz sentido e o que o teu cliente quer. Sim. Tu não acha que existe um perigo no meio disso? Olhando por essa nossa conversa, que muitas vezes o empreendedor, ele é muito mais empolgado que propriamente a operação ou o produto é bom, né? E olhando por esse viés, a gente está falando que se eu pego alguém inexperiente, que até o Cortella, acho que fala, nada mais perigoso do que um babaca ou um ignorante com iniciativa, né? E se a gente pega alguém com iniciativa que não tem o conhecimento, traria a única e a primeira opção. E se a outra pessoa da outra ponta não tem um jogo de gestão no meio, uma boa visão de gestão, aceitaria. Exato. E aí, para estourar esse problema e isso tornar cansativo ao ponto de virar uma coisa irreversível e ter que dar um problemão na empresa, isso demoraria uns 8, 10 meses. Então a gente está falando não só de um prejuízo financeiro, a gente está falando de um prejuízo financeiro, de um prejuízo em tempo, um prejuízo em desgaste psicológico, entende? E vai chegar lá daqui 10 meses, não vai dar certo, aí vai ter que iniciar outra operação. Então olha o perigo que eu vejo, não sei qual que é a tua opinião sobre isso, mas de tu ter uma iniciativa sem ter opiniões externas. Sim, realmente, assim, às vezes a ignorância acaba, né, nos limitando um pouco. Sim. E o que eu digo assim, a pessoa que mais sabe o que é melhor para o seu negócio é você mesmo, é o empreendedor. Então, às vezes, né, você fica traumatizado com algo que não funcionou, fala nunca mais vou fazer programa de indicação porque isso me dá muito trabalho, né, e não pensou em outras alternativas ou uma visão externa de alguém que te ajude nisso, né? E realmente tem essa curva. E outro ponto que eu digo assim, nunca se limite em uma alternativa, por mais que seja externa, né? Que nem eu nunca levo uma opção só. Eu vou levar 3, 4, porque eu tô vendo de fora, e quem vai tomar a decisão é o meu cliente. É o dono da empresa, né? A pessoa que mais conhece do negócio para testar. E aí é testar e errar rápido. Então, se ele foi pela opção 1 ou 2, curto
período de tempo tá funcionando? Uhum. Ah, tá, então continuamos. Não tá dando muito trabalho, então vamos mudar a estratégia, sabe? Porque se você só cria e não acompanha depois, isso tudo, às vezes lá na frente vai virar uma bola de neve e o teu custo vai ser triplicado. E o que entraria na parte de tecnologia para ajudar na parte de CS? O que tu vê que é essencial, o que é ferramenta essencial, o que tu aplica, o que tu não utiliza? Já utilizou ferramentas também de fluxos automatizados? Sim, eu vim de uma carreira de tecnologia, né? Então, para mim a tecnologia, ela tem que estar junto com os negócios a partir do momento que você quer escalar, que você quer lucro. Né? A tecnologia ali, ela é um apoio, é um pilar, tem que ser um pilar da sua empresa. Sim. E eu sempre trabalhei muito com processos. E quando eu falo de você ter um processo intencional, não é só desenhar e deixar lá engavetado. Porque às vezes o desenho na parede, ele vai te ajudar por um período, depois a pessoa entra no piloto automático. E aí você tem que ter um software, alguma tecnologia que te ajude a controlar esses processos diariamente. Então, seja um onboarding, saber o passo a passo onde o cliente está, você precisa ter um sistema que te ajude nisso. Eu mesmo utilizo a GoFi, falo para os meus clientes, né? Então, custo-benefício melhor possível. Né? Então, eu tendo esse controle, eu consigo encantar mais o meu cliente. Aí depois eu tenho o pós. Tenho que fazer o controle do que ele tem, do que ele pode comprar mais, né? O próprio funil, né, do pós. Sim. É um processo que eu tenho que gerenciar isso. Se a pessoa às vezes chega e fala assim, Márcia, eu não consigo agora. Eu posso começar no Excel? Pode, mas vai chegar um ponto que vai ficar tão manual e inviável que se você não utilizar, né, o Excel não vai te dar lembrete, você vai ter que começar a usar o Excel, o calendário e assim, aí você vai aumentando as suas ferramentas, vai achar que é muito difícil porque você não tem algo que te ajude no que você realmente precisa. Sim. Sabe? Então a gente começa a adaptar a nossa rotina e chega um ponto que é muito difícil isso. Já aconteceu, sabe, Eduardo? De eu falar para a pessoa, vamos ter um processo de relacionamento com o cliente. Não, mas eu tenho uma base de mais de 100 clientes. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou saber? Né? Então, assim, realmente, se você não tem um controle disso, né, do cliente, categorizar e tudo mais, ferramentas que te ajudam, não vai dar certo. Então, esse acho que é o primeiro ponto, esse acho mais básico é ter esse controle de processo automatizado. E existe um fluxo, um acúmulo de problema, né, que tu vai juntando, vai jogando para baixo do tapete, né, quando tu não coloca a tecnologia, né. Sim. Que dá no Excel. Tá bom. E eu ainda acho 100 clientes super de boa pra controlar. Né? Eu acho que chega a ser fofinho, né? Falar isso. Mas vai aumentando e vai aumentando. Chega um momento que pra passar pra tecnologia, aí sim vocês vão ver o que é problema. Daí você fala, meu Deus, eu vou ter que alimentar tudo que eu já fiz aqui ali? Então começa certo. Exatamente. Aí você não vai ter esse problema depois. Esse foi um acerto inconsciente que a gente teve lá atrás. Porque quando a gente iniciou na tecnologia, quando iniciou a utilizar tecnologia lá no início da Apple, eu sempre bati muito. Eu me lembro que eu peguei um dos principais players do mercado, eu olhei, eu ficava fuçando, daí eu olhei o que eles usavam. Daí eu cheguei numa tecnologia que eles usavam. Eu falei, legal, vou começar a fuçar. Aí eu comecei a fuçar. Aí eu não entendia. Não fazia nada de sentido pra mim aquela tecnologia. E eu falei, isso aqui não funciona. Daí depois eu parei, pensei, peraí. Os caras são um dos maiores do mercado, não vai ser eu, na minha ignorância, que vou falar que isso não funciona. Continuei mexendo. E fui fuçando. Demorou 6 meses. Chamei o Anton. Falei, tô começando a entender, mas ainda não entendi, me ajuda. Ele começou a fuçar também, Hoje é uma das principais ferramentas que a gente utiliza aqui dentro. Que seria a GoFi, né? Então, que é um sistema de processos ali, né? Então, só que isso foi inconsciente lá atrás, enquanto a gente estava em 3, 4 pessoas. Foi super simples para implantar. Se eu tivesse a operação desse tamanho hoje e tivesse que implantar o processo com a operação desse tamanho hoje, nossa! Aí eu às vezes eu chego a me arrepiar só de pensar nisso daí, porque é muito difícil. E outra, agora você começaria a ter mais resistência, né?
Então, às vezes é mais fácil começar certo, às vezes não. É mais fácil começar certo do que depois ter que implantar e ter todo mundo para você treinar e tudo mais. É impossível? Não. Mas, né, se pudesse dar uma dica, começa certo. E que nem você falou, tenha a humildade de olhar para quem funciona. Sim. Sabe? Fala, poxa, se funciona, por que não testar? O que eu não tô vendo que eles viram? Exato. Isso é uma pergunta que eu faço muito, né, nos concorrentes. Esse dia a gente estava falando, discutindo um planejamento ali numa das nossas plataformas de educação. E eu falei, cara, eles viram alguma coisa que a gente não viu ainda. Eu não sei o que é, mas eu sei que eles viram alguma coisa que a gente não viu. E a gente tem que fuçar para achar. Pô, a reunião se baseou nisso. E a gente ficou discutindo, tipo, coisas que a gente não sabia. Fuça, até tentar achar. Então, ali na nossa pirâmide, inclusive por isso que processos vêm antes de pessoas. Porque ali é a nossa evolução, né? E ali a gente colocou os processos primeiro, e os processos ajudaram na estrutura da cultura das pessoas. Entende? Todo mundo que vem, a maioria, teve algumas pessoas que já sacaram isso, né? Empreendedores mais que iniciaram desde o início a sua operação, que vieram aqui e falaram, mas pessoas não deveriam estar aqui embaixo? Eu falei, na vida real é um pouquinho diferente, né? A gente inicia sem caixa, a gente tem uma operação muito mais enxuta, contrata pessoas mais júniores, padrão, né? Então, a gente acabou criando processos primeiro, e os processos foram uma ferramenta para nós, para nos ajudar a implantar cultura nas pessoas. Tanto que, às vezes, quando a gente vai fazer, por exemplo, vai construir um processo de venda para algum cliente, me vê o playbook aí. Eu falei, cara, a gente não vai montar um playbook para ti. A gente vai montar uma estratégia, que daí pode ser em um documento e tudo mais. Gostou? Faz sentido? Legal. Agora o playbook vai ser na própria estrutura do processo. A gente passa o playbook com as pequenas regras para dentro da própria estrutura. E as pessoas aceitam e consomem muito mais aquilo ali, do que pegar um documento, colocar na gaveta e nunca mais ver. Então ali elas estão consumindo o processo a todo momento, porque tem que seguir a ordem do Kanban, por exemplo, abre o card, tá as regrinhas ali. Então isso é uma parte do playbook, próxima fase, outra parte do playbook, próxima fase, outra parte. Isso foi o que a gente fez aqui, nos ajuda demais. Hoje nós não temos zero problemas com resistência à tecnologia e tudo mais. Entende? Então acho que as pessoas, aí que entra a falta de humildade, né? E eles veem isso como um apoio, né? Sim. Então, nossa, a empresa é estruturada, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, por mais que hoje você contrate alguém novo, para treinar é mais fácil, tá estruturado. Tem uma frase que eu sempre digo, né? Para escalar sucesso tem que ter processo. Sim. Então, no começo você não está pensando em escala, você está pensando na venda, né? Em captação. Sobreviver, isso aí. Depois, se você quer escalar, você precisa ter essa organização. Senão tua vida vai virar um caos, os teus custos vão aumentar, e aí sabe lá onde vai parar. Aí você vai falar, meu Deus, aqui não dá certo, né? Aí você vira escravo do trabalho, enfim. Mas quando você tem isso organizado, o teu time começa só a executar aquilo ali. Executar e melhorar, né? Daí você vai para melhoria contínua e tal. Mas isso dá uma segurança também. Sim. E isso você vai criando a cultura também dentro da sua empresa. Perfeito. Então é muito mais fácil. E essa de playbook é muito boa, porque também o pessoal de CS fala assim, quais são os playbooks que eu vou criar e tudo mais. Volta, vamos dar um passinho antes. Antes de pensar no script, vamos pensar no passo a passo, em quanto tempo, né? Quais são as fases, né? O Kanban. Aí você vai para o playbook, o que você vai executar naquele momento. Sim. Então, são processos, etapas que você também tem que seguir para a tua empresa, né, estruturar e escalar. Porque uma vez implantado, aí é só seguir o fluxo. Né? Sim. E outra questão voltando um pouquinho antes dessa estruturação, é entender, como tu falou lá no início, muito bem, o que o teu cliente precisa. Aí entra na definição de ICP. Sim. Né? Então, a maioria eu vejo muito erro. E todas, eu não me lembro algum, né? Hoje a gente tem bastante clientes, não tenho contato com todos os projetos, mas é unânime. Se o projeto inicia 2 características extremamente comuns para nós, 3 características extremamente comuns para nós, que de empresas que a gente sabe que o projeto não vai bem. Excesso de velocidade.
que daí a gente fura processo nosso para dar o excesso de velocidade, dá merda. Não, porque faz aí, vamos ser parceiro, porque daí ali na frente não sei, dá problema. Furar para você querer botar a carroça na frente dos burros, dá problema. Não ter ICP claro, dá muito problema também. Que também entra no pular processo, não querer descrever. A maioria é unânime, assim, é incrível. Como empresas, inclusive, grandes, que a gente atende. Empresa de 70, 80 milhões mês. Não tem ainda, claro, os ICPs. Então, não é só empresas menores que não tem. E, enfim, e a terceira característica é melhoria contínua. Assim, que foi disparadamente o que fez a gente evoluir. Só que eu nem sabia o que era, eu sabia que eu vivia isso, mas muito pelo que eu passei como pessoa, né? Em ter resiliência, em ter que quebrar a cara, e tomava um soco, caía, levantava, vão de novo, tomava outro, caía, levantava, vão de novo. Entende? Isso veio muito de mim, mas foi um outro acerto inconsciente que a gente teve. E as empresas que não toleram erros são empresas que não crescem. Entende? E a gente vê isso extremamente claro nos projetos que a gente atua, que não dão certo, gestores extremamente mal instruídos, com problemas pessoais que transferem para a tomada de decisão. Que olham e falam assim, não, porque, não, como assim, pô, erraram, como assim erraram? Tipo, tem um texto de 42 quilômetros, assim, tem um erro de português aqui, como assim? Nossa, são muito incompetentes. Não sei o que, tipo, é incrível o padrão, sabe? Uhum. E então essas são 3 características que eu vejo que são bem latentes, assim, nos projetos que dão certo e não dão certo. E eu queria fazer uma pergunta pra ti sobre resistência, que é o que tu falou. Uhum. Como tu encara essas resistências dentro dos projetos? Porque tem resistente de tudo quanto é forma, né? O que te ama e não faz nada, o que te odeia, que tenta te queimar dentro da empresa, o que não acredita em ti, enfim. Exato. Esse ponto, assim, né, do errar, eu gosto de falar das 4 necessidades básicas do ser humano. Uhum. Né? Então, assim, eu preciso de engajamento, eu preciso melhorar essa resistência na minha empresa e tudo mais. Você tem que decorar, você tem que saber na ponta da língua essas 4 necessidades. Então, a primeira, pertencimento. Então, a tua equipe, o teu cliente, eles precisam se sentir pertencentes. O que isso quer dizer, Márcia? Quer dizer eu incluir eles nas ideias. Eu cito muito a Disney, né, como experiência. Sim. Então, a Disney, ela tem uma prática de algumas reuniões que todos, temporário, estagiário, todos participam, porque eles têm a premissa de que qualquer pessoa pode dar uma ideia, ter um insight que vai aumentar o faturamento diário deles. Isso é pertencimento. Né? Você ter a humildade de ouvir qualquer um. Né? E não simplesmente, não, peraí, isso daí não funciona. Vamos fazer brainstorming, vamos ouvir. O segundo pertencimento, ter o direito de errar. Então, você saber que a pessoa tem o direito de errar, que essa vírgula muitas vezes pode ser porque você não explicou bem, né? Que a pessoa não sabia, o óbvio tem que ser dito. Então, focar em melhorar ao invés do problema, tá? Legal, beleza, né? Tem um erro aqui. O que a gente vai fazer para corrigir isso daqui? E não focar no erro, porque daí você acaba limitando a capacidade das pessoas de fazer, né? Você acaba colocando medo das pessoas de executar por errar. Né? Porque não vou nem fazer, porque se eu fizer com uma vírgula errada, né, isso vai me prejudicar. Então acaba limitando, né? Ser ouvido na essência. Então a frase, né, você está aqui para ouvir, né, para responder ou para compreender o que a pessoa está te falando. Então às vezes por incrível que pareça, a pessoa é o dono da empresa, mas às vezes a pessoa que está lá na ponta, que atende o cliente, enfim, que está no dia a dia, ele vai saber mais daquela situação do que você. Então escuta, entende, né, o que ele está querendo te dizer, o que ele está dizendo nas entrelinhas e tudo mais, isso serve para qualquer um. E a quarta necessidade é ser reconhecido. Então, fiz algo, né, que deu muito certo e tudo mais, reconhece a pessoa. Não precisa ser algo muito certo, mas algo positivo que ela fez, reconhece. Para quê? Para que você faça com que ela continue fazendo certo, continue indo além daquilo ali. Eu acho que essas 4 necessidades, se a pessoa entende, coloca em prática, né, sai do piloto automático, começa a colocar em prática, ela quebra um pouco dessas resistências. Perfeito, muito sabe? bom.
Ela Muito bom. tira isso da responsabilidade, do peso de estar sempre certo, de trazer resposta de tudo e traz o engajamento. Isso que tu comentou, né, aconteceu um caso aqui dentro, na parte de tecnologia. Uma pessoa cometeu um erro, mas foi um erro que derrubou um monte de outras coisas. Tu já trabalhou em tecnologia, tu sabe, né? É aquela cascata, né? Só que ele fez aquilo tentando fazer uma coisa boa. Na boa intenção, né? E a boa intenção, ela é perigosa, né? Ela tem que ser dosada também, né? Mas, enfim. E o Emerson veio falar comigo. E ele tava, obviamente, estressado com aquilo, né? E eu falei, cara, faz o seguinte, não conversa hoje. Conversa semana que vem, porque é uma linha muito tênue entre tu cobrar e tu desencorajar a pessoa a não fazer mais nada. Ela tem que entender que aquilo foi errado e que existe uma responsabilidade aplicada em cima daquilo ali, mas ela tem que entender que a boa ação dela foi legal também, de tentar algo novo. Quem sabe quando for fazer de novo, tomar precauções diferentes para que aquele problema não se corrija. Em condicionais de processo, em checklists de processo, em conferência em QA, ter um QA, passar para o QA conferir antes, enfim, não sei. Mas eu vejo que é uma linha muito tênue. E isso volta a dizer que é um daqueles problemas que a gente sofre em projetos. Porque quando a gente vai operar um projeto numa empresa, nossa, é um ataque violentíssimo. Assim, às vezes, hoje a gente tem baixíssimo problema. Baixíssimo. Tanto que mês passado a gente teve zero inadimplência. Hoje a gente tem clientes muito bons, assim, pouquíssimos que dão problema. Mas antigamente, às vezes eu intervia em alguns problemas porque eu ficava com dó das equipes, do tamanho da ignorância das pessoas. Sim. E isso até geralmente as pessoas me perguntam, né? Você vai dar uma consultoria quando você entra na empresa, o que você faz para engajar, assim? Porque geralmente quando você entra a pessoa já fica meio com medo, vai chegar aqui e vai falar que eu não sei nada. Sim. E muito pelo contrário, né? Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que também, por mais que, eu sei sobre a minha área, mas eu não sei sobre a empresa. Quem sabe mais é quem está lá na ponta. Uhum. Então, você fazer esse trabalho de ouvir ele primeiro, entender, para depois dar a tua visão, ver se faz sentido para o negócio, traz esse engajamento. Legal. Aí a gente teve um projeto que a gente operou que foi um ponto de start para nós, assim, principalmente para a parte de educação, porque a gente viu que essas pessoas que estavam nesse projeto eram muito para frente. Nossa, deu errado aqui, vamos fazer aqui agora, vamos testar aqui, vamos para cá. E semanalmente acompanhando as sprints, né? E a gente começou a traçar um perfil do porquê que isso acontecia. E a gente chegou na educação. E a gente chegou na proximidade. E a gente chegou a entender o que o problema dá toda a volta num problema numa empresa. A gente sempre vai cair no ponto de consciência e educação. Pode falar porque o cliente está brabo. Ele está brabo porque ele não entende. Não sabe. Que ele não sabe. E às vezes ele não tem o papel de saber. E isso eu acho que é uma das coisas mais importantes para os empresários entender, no meu ponto de vista como empresário também, é que tu não entende de tudo e tá tudo bem. E tu não tem que ter resposta para tudo e tá tudo bem. Advogados, quando vão montar uma causa, eles leem muito, porque eles não lembram de tudo também. Médicos, às vezes, estudam os casos, tem que pesquisar bibliografias e tudo, porque não entendem que tem que relembrar aquele caso. Empresários da mesma forma. Às vezes tem que reestudar boas práticas, reviver boas práticas. Então tu vai não saber muito mais do que saber as coisas. Entende? Então se uma pessoa comete um erro, se um projeto não vai de acordo, tudo bem, houve o erro da pessoa, mas houve alguma má compreensão também no que tu está executando, na tua forma de gerir. Eu vejo isso muito em mim. Eu entendo totalmente a minha personalidade. E eu sei que eu sou uma pessoa que para algumas é mais difícil de lidar. Então, por exemplo, como diretor de operações, eu não sou bom. O L'Oréal me dá um banho como diretor de operação. É por isso que ele foi nomeado diretor de operações.
Ele é de uma calmaria que Deus o livre, né? Vamos variar. Ele é um líder maravilhoso, muito melhor Já que eu tá caindo sou. o mundo. Ele é muito melhor líder que eu sou. Entende? E isso é autoconhecimento. Isso é você compreender. Isso é entender que, no final das contas, para ter uma boa empresa, uma empresa saudável, é educação. Entende? E entender que tu é bom em umas coisas e em outras tu não é. E tá tudo bem, E né? tá tudo bem. Não precisa saber tudo. Exatamente. Uhum. Entendeu? Eu me considero muito mais estrategista, gestor, do que propriamente... Eu estou tentando desenvolver mais proximidade com as pessoas, mas não é um processo tão fácil. Pelo mim, é excesso de objetividade. Entendi? Como tu falou, as pessoas às vezes querem ser ouvidas. Mas daí quando tu para pra ouvir, sabe o que as pessoas fazem? Elas começam a pedir HD, começam a pedir coisa para comprar, aí começam a falar assim, não, vamos conversar. Então, do nada me chegou com um HD de 17 mil reais lá, naquele negócio. Daí eu falei, pô, cara, por isso que eu não converso com vocês. Eles têm a liberdade. Mas vai resolver todos os problemas da empresa. Não, verdade. Não, a gente tá agora passando desafios de espaço, né? Porque a gente produz muito material. E, não, mas brincadeiras. E eu ouço tanto que eu fui atrás aquele dia, né? Te mandei a foto, né? Mas não dava certo aquilo lá, né? Complexo. Não, na hora já fomos atrás lá disso. Só que daí tem outra questão. Tem financeiro. Hoje tem que passar para aprovação. Então, daí entra novas formas de gestão. Que é complicado também. Então, eu acho que ser empresário, ser consultor, ser mentor é um trabalho muito difícil. Muito difícil, porque olha tudo que a gente falou de vendas, de jeito de ter que aprender toda hora, de ter que controlar caixa, de ter que controlar inchaço operacional, de ter que produto morre, gestão morre, curva de pessoas morre, tudo morre no final das contas, né? E daí toda hora tu tem que estar... Eu tô desabafando já aqui, vamos abrir o coração. Então eu vejo que é um desafio muito grande. E pode ver, né? Tem a boa intenção por trás de tudo. Perfeito, tem a boa intenção por trás de tudo. E é também compreensível, porque eu quero mais velocidade nas produções. Exato. Mas para ter mais velocidade nas produções tem que ter mais espaço. É o que eu falo. Entende? Então, olha como é. E é um jogo de cintura, porque o caixa para ir é assim, ó. Custo, tu sabe, é igual cabelo e unha. Se não corta, cresce. Exato. Então, e a gente, então, são várias coisas. Hoje a gente está numa transição de produto, transição de ICP, igual eu falei, transição de ICP. Com a empresa grande andando, tá louco. É que você vai consertando o caminhão enquanto ele tá na BR. Andando, sem freio, descendo a serra. Daí tu tem que consertar o freio. É bem desafiador, assim. Pra gente se encaminhar para os finalmente, que aquele relógio ali, muito estratégico, né? Aquele relógio ali. O que tu vê, assim, como se a gente fosse dizer para as pessoas um passo a passo para implantar um processo de CS, obviamente eu acredito que contratar a mentoria seria a melhor forma. E isso hoje eu falo de coração aberto e não como um merchan. Mas porque existem muitas coisas que tu pode fazer sozinho, mas tu vai ter um custo de esforço e tempo que às vezes ele não é mensurado, mas tu vai ter, só não sabe ainda, mas tu vai ter. Talvez tu descubra tarde, né? Talvez tu descubra tarde, mas tu vai ter. Então hoje eu vejo que estar com pessoas que entendem disso, de determinadas áreas que tu quer evoluir, ponto. Ou tu faz isso ou tu vai sofrer muito para crescer. Mas o que seria um passo a passo para ti? Tu acha? Eu diria assim, primeiro, né? Posso fazer sozinho? Posso, mas se você tiver um direcionamento de alguém que entende, que te dê uma visão de fora do teu negócio, é melhor, né? Você vai mais rápido. Eu mesmo tenho mentores que me ajudam. Por quê? Porque eu quero chegar mais rápido e mais longe. Né? Talvez eu leve o mesmo tempo fazendo sozinha, pegando ideias, também vai dar certo, tudo vai do teu momento. Mas eu acho que o passo a passo é olhar para o momento da tua empresa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho clientes que chegam para mim que o problema deles é o furo no balde. Então tem que começar por onde? Vamos começar com o processo de relacionamento para ver o que está acontecendo que você está perdendo clientes. Certo? Não, o meu problema não é perda de clientes, eu quero aumentar o meu faturamento vendendo mais para minha base. Aí o teu processo é outro. O teu processo é de relacionamento, de saúde do cliente,
Então, você vai olhar para outras ferramentas de sucesso do cliente. O meu cliente, ele entra e sai muito rápido. Então, o teu processo que você tem que começar olhando é onboarding. Então, não tem a receita de bolo. Tem várias estratégias e vai do que é bom para o teu negócio e para a tua empresa no momento. Se a empresa está mais no início, tu focaria mais em vendas. Se a empresa está mais com uma estrutura de casa, tu focaria mais em onboarding e relacionamento, CS. Imagino que seja mais ou menos assim. Eu até não vou pelo tamanho da empresa, eu vou pelo indicador. Então, assim, o CAC é o que você tem que calcular para ter noção de quanto você está pagando para ter clientes novos. Lifetime Value, então quanto tempo o cliente está na tua base. Então, pode ser uma empresa pequena, né? Pode ter poucos clientes. Se o Lifetime Value, né, do cliente dele é baixo, ele tem que focar no ongoing primeiro. Márcio, estou começando do zero, abri a empresa, tenho um cliente, então vamos começar do onboarding. Vamos criar uma primeira experiência uau, porque daí a captação, a pessoa entra já com aquele... O moment, né, daquela experiência uau, então foca no começo do processo. O lindo seria assim, vamos começar do onboarding, depois do ongoing, né, suporte e tudo mais. Mas tudo vai da necessidade da empresa. Legal. Dos indicadores. Eu não sei se eu fiz certo, até tu pode dar a tua opinião, mas a construção que a gente fez aqui dentro foi desde o início, né? A gente pegou, como que eu fiz lá? Até eu me lembro que foi exatamente assim que eu fiz. Eu desenhei lá para eles assim, ponto A. Eu fiz um desenho lá para eles assim, ponto B. Aqui, eu coloquei uma pessoinha aqui, e aqui eu falei assim, essa pessoa tá acordando de manhã. Legal, essa pessoa tá acordando de manhã. Eu fiz duas linhas, né? Mas vamos seguir nessa aqui. A pessoa tá acordando de manhã. Ela descobriu que quer comprar alguma coisa. Legal. Iniciou a jornada de consumo. Jornada do cliente. Agora nós temos que entender fase a fase de toda a jornada dele até chegar aqui no ponto B dele, que seria a satisfação plena. Daí aqui nesse trajeto a gente passou por estratégias de marketing, aquisição, elevação de nível de consciência com posicionamento e tudo mais. Caiu no funil de vendas, desenhamos o funil de vendas. Caiu no onboard, desenhamos o onboard. Caiu no processo interno, desenhamos o processo interno. Depois a gente foi para outros produtos. Né? Eu não sei se foi certo ou não, mas lá isso há 4 anos atrás, que foi mais ou menos quando a gente iniciou a empresa. Então foi dessa forma que a gente construiu lá do início. Eu acho que foi muito bom, porque tu começou certo, né? Então tu começou pensando em toda a jornada do teu cliente. Talvez na época tu nem tinha um indicador para calcular, porque tu queria começar certo do começo, né? Sim. Então você passou pela jornada dele do marketing até a venda. Dali começa o CS. Então o próximo passo depois da venda é a entrega, o onboarding dele. Aí você vai desenhar o processo de onboarding. Acabou o onboarding? Quando que acaba o onboarding? Quando o meu cliente atinge o objetivo esperado com o meu produto ou serviço. Atingiu, teoricamente acabou, ele vai continuar na tua base, né, enfim, só que ali ele precisa depois de acompanhamento. Aí entra o teu processo de ongoing, de relacionamento com o teu cliente. E aí esse processo não acaba, ele é cíclico, né? Então você vai melhorando os processos para ele. Muito bom. Então essa seria seguindo a tua jornada. O que seria muito boa a gente entrar nessa parte? Tô me controlando. O cliente entrou dentro de casa. Tem o processo de onboarding. O onboarding, ele acaba quando atinge o objetivo? E aí eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil. Tá? Aí vem o famoso storytelling que eu comentei. As pessoas vão lembrar do exemplo, né? Vamos pensar na empresa de marketing. Primeiro que os objetivos dos clientes vão ser diferentes. Mas vamos supor que eu acordei lá, vi que eu precisava de mais clientes, que eu precisava de uma agência para me ajudar a trazer leads, né? Então, quando eu cheguei a contratar a agência, eu falei para a pessoa que eu preciso de lead. Quando que vai acabar o meu onboarding? Quando eu receber o primeiro lead. Entende? Então, às vezes o onboarding ele não é o processo de configuração e tudo mais. Porque configurar, colocar para rodar, né, seja tráfego, enfim, o que quer que seja ali dentro da tua empresa, ali
você ainda não ajudou o cliente a chegar no objetivo dele. Agora, e quando ele recebe o primeiro lead, beleza, recebeu, agora é só a gente manter. E aí você segue com esse passo, né, com o processo do pós. Pode ser que para outro cliente o sucesso seja a venda, não é o lead. Né? Ele quer, quando eu fizer a minha primeira venda, para mim é o sucesso. Então o processo de onboarding dele é um pouquinho mais longo, talvez, né? Porque você vai ter que acompanhar ele para ajudar ele a fechar uma venda. Fechou, você garantiu, ele vai estar feliz com a tua empresa. Muito bom. Mas como tu vê o controle, por exemplo, quando o cliente ele entra nesse... saiu do processo de onboarding, entrou no próximo processo que seria um mais relacional. Como tu vê esse processo sendo construído? Eu imagino, eu gosto de dar o exemplo da Mary Kay. A Mary Kay, ela tem a fórmula 2-2-2. O que é isso? 2 dias, 2 semanas, 2 meses. Então, quando a pessoa compra um produto, 2 dias depois a consultora te liga para saber se você recebeu, né? Enfim, já chegou a usar. Depois de 2 semanas, se você está gostando. E depois de 2 meses para te oferecer algo a mais. Então, o processo do pós é de quanto em quanto tempo você vai manter relacionamento com o teu cliente para garantir que ele continua tendo resultado. E aí, se eu pegar o exemplo do marketing que eu estava dando, do lead, legal, a Márcia conseguiu lead aqui. Qual que é o próximo passo? Ou é aumentar o custo do clique, da mensagem, enfim, diminuir, né? Diminuir o custo do clique, da mensagem, ou ela investir mais para aumentar o volume de leads. Então, tudo vai da estratégia. Aí você vai acompanhando ela nesses próximos passos. E talvez o ongoing do marketing seja a cada semana. Você tem que falar para o teu cliente que toda semana você tem que dar um retorno para ele de como estão as métricas. Né? Então, perfeito, nosso é por sprints, né? Só que chega um momento que as sprints elas não são mais para entrega, são para acompanhamento. Exato. Só que aí, assim, às vezes eu posso ter lá, tem clientes que têm grupos no WhatsApp e vão mandando os relatórios, né, as sprints no grupo. Só que é interessante depois, seja cada mês ou 2 meses, você ter uma reunião com o teu cliente para oferecer algo a mais. Por quê? Se ele está tendo resultado nessas sprints, é um alerta para você de que ou ele está feliz e pode te indicar, e aí entra o teu programa, ou você pode oferecer mais estratégias para ele, vender mais coisas, ou até conhecimento para ele crescer ainda mais o negócio dele. Legal. Olhando para uma estrutura do processo, agora vamos pensar assim, ó. Saímos da onboarding, nós dois estamos visualizando um Kanban na GoFi agora. Certo. Finalizamos a fase ali do lead, atingimos a nossa... Porque eu imagino que seja o sucesso, a métrica norte, né? Que a gente determina no início do projeto. Isso. Que isso vai fazer com que ele saia do onboarding inicial. Isso. Como que... Aí eu já não vejo isso numa fase de Kanban. Eu vejo num trabalho, quem sabe, de automação, mandando um lembrete pro pessoal de farmer ali, ficar entrando em contato com o cliente. E aí, tudo bem? Vamos tomar um cafezinho? Então, eu vejo o seguinte, Edu, eu consigo visualizar em Kanban, porque eu acho que é igual um processo de venda, né? A venda, ele tem o Kanban, porque você vai lá e coloca o contato que você fez, a ligação que deu certo, o que não deu, o que o cliente falou, você registra tudo. E a mesma coisa você tem que fazer para o teu cliente de relacionamento. Então, você tem que registrar essas fases. Então, talvez eu colocaria, não por semana e tudo mais, por mês, enfim, né? E aí você ou 2 meses, enfim, você vai atualizando aquele card, aí vou pensar na GoFi, você vai atualizando aquele card das informações daquele cliente, sabe? E aí sim, vai pro teu calendário, porque dele já tem a fase do calendário, tem os lembretes, tem tudo, e tá tudo ali. Porque às vezes a gente peca, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Amanhã, poxa, fulano ficou doente, ficou 2 semanas, né? Agora a gente tá com alguns problemas, né, de dengue e tal, ficou 1 semana fora. E se eu tenho clientes que eu preciso entrar em contato, né? E se eu tenho, como é que fica? Né? Eu não posso ficar ligando para a pessoa que tá ruim ali para perguntar. Então, se eu tenho todo o histórico, se eu tenho tudo documentado, eu vou lá, alguém vai lá e assume aquele controle e não peca daí na experiência do cliente. Ou seja, você não vai para a reunião e o cliente tem que te falar o que vocês conversaram e o que ele estava esperando de você.
Uhum. né? Então isso tudo fica registrado. Então eu diria assim, é interessante ter um Kanban Uhum. do acompanhamento depois. Continuar o teu funil. É o funil invertido, Não, perfeito. né? Então o Perfeito. funil comercial, Sim. né? Geralmente é assim. Chamam de O do... ampulheta hoje em dia. Isso mesmo. Aí você vai para outra parte. Não, a gente tem, na verdade, o Kanban. Só que eu senti um pouco de resistência na utilização do Kanban. Mas quem sabe, por isso daí que tu comentou, os apontamentos e a utilização dos apontamentos não estava tão certo. Pode estar relacionado a isso. Então, quem sabe a gente esteja utilizando errado a estrutura do Kanban ali. Mas por isso que eu pensei em automação, porque daí a gente está falando também num fluxo alto de clientes, né? Exato. E um fluxo alto de pontos de contato, né? Sabe onde que eu vejo que a automação funciona muito bem? Uhum. Quando você tem uma carteira grande Uhum. e aí você segmenta. Então, tem clientes que segmenta, né? Você segmenta e você vai automatizar porque não precisa tanto do teu tempo para aquilo. Então, ele vai recebendo as informações, tudo muito rápido. Aí, tem clientes que não, que ele vai ter reunião contigo. Uhum. Aí, você segmenta e automatiza as coisas. Aí, você ganha tempo, né? Aí, você escala. Dando um exemplo de uma automação, DCS para uma automação, seria mercado B2C de alto fluxo. Isso, Né? exato. Daí necessitaria de uma automação. Exatamente. Mercado de vendas complexas ou vendas, por exemplo, para a indústria, que é uma venda relacional, aí tem uma estrutura um pouco mais organizada em Kanban, com mais fases, com mais regras. Exato. Legal. Nunca Exato. tinha pensado por essa forma. Muito bom. É que eu trago, né, essa parte do relacionamento com o cliente, da experiência. Sim, que é o CSX. Sair do padrão, né? Vamos Sim. sair do padrão que a gente está acostumado e vamos pensar como que a gente gostaria de ser atendido e ter um relacionamento. Uhum. A gente tinha uma das estratégias que a gente foi fazer foi pensar, a gente pensou em toda a jornada e o que a gente ia entregar em cada ponto de contato, né, com o cliente. E chegou em uns pontos de contato que a gente não sabe mais o que fazer, né? Que a gente começa a inventar. Daí eles falaram, vamos dar uns boné. Eu falei, cara, olha o erro. Daí eu falei, o empresário, tipo, vocês andam de helicóptero, tu acha que ele vai usar o boné da nossa marca? Ele não vai usar o boné da nossa marca. Então aí a gente entra lá no início na definição de CP bem clara, né? Para depois padronizar os problemas. Eu dei o exemplo, eu me lembro que a gente estava nessa discussão, eu dei o exemplo, qual que é uma característica grande dos nossos clientes? Todos são esportistas, a maioria, ou corre, ou anda de bike, ou luta, ou é uma característica, faz academia, é uma característica bem comum. Se a gente fizesse uma camisa algodão pima, uma logozinha bem pequenininha da Apple, aqui no cantinho mais Discreto, bem né? discreto, então aí a gente já começa mas aí a gente entra em custo, que a gente começou a discutir. Por quê? Porque aqui na frente, quando a gente fosse entregar isso, o cliente já teria que ter break-even. Já teria que ter ser pagado. E pagado, inclusive, os custos de aquisição dele. Porque daí seria mais um... Então eu falei, então legal, então vamos fechar o ciclo do cliente a cada 6 ou 10 meses, que é o ciclo que ele se pagou e trouxe lucro, para iniciar um novo ciclo. Aí esse nosso novo custo, que daí entra nas análises de cohort, né? Aí esse nosso novo ciclo de consumo, o nosso custo de aquisição para esse novo ciclo vai ser esses brindes de maior valor que a gente vai dar para ele. Daí a gente chegamos num consenso. A gente só achou difícil controlar, por causa do alto volume. Entendeu? Agora o que a gente está fazendo é usando as automações não para lembrar o cliente, para lembrar as equipes internas. Sim, aí sim. Aí eu sou 100% automação. Processo e automação. 100% para tudo, né? Por quê? Porque a gente não pode confiar também na nossa cabeça, na nossa memória e achar que a gente vai dar conta de tudo. Sim. Tem que achar ferramentas que facilitam a nossa vida, que a gente fala de produtividade. Sim. Então aí é processo, automação, tudo que você pode, tudo que, né, te facilite a vida para você ter tempo para pensar em novas coisas, estratégias, Sim. 100%. Legal. Márcia, aquele relógio ali tá me encarando. A gente vai encerrar o nosso bate-papo. Queria dizer que esse arranque final ali, eu acho que para mim valeu mais do que consultoria gratuita. Agradeço muito a tua presença. Fica os convites para as próximas gravações.
3 gravações da Pedir Música no Fantástico. A gente pode fazer, inclusive, com o Emerson. Com é Emerson, verdade. De recorrência de base. Sim, a gente pode falar, ou entrar mais na parte de tecnologia, que é uma Sim. área que tu gosta muito. A gente nem usou os exemplos que tu deu, a gente conversou outra vez, desse como tu achou a experiência do cliente naquela empresa que tu fez em Curitiba, Uhum. né? Era uma startup, né? Era. É muito bom aquele exemplo, então fica pro próximo. Já para deixar aquela Já pra curiosidade. deixar a curiosidade pro Sim. próximo, então queria te agradecer, muito bom sempre conversar contigo. E fica o convite aí para os próximos bate-papos. Eu que agradeço, adorei, né, estar aqui com vocês, é sempre muito bom, eu me sinto em casa, né, então gosto muito, contem comigo, estarei aqui, né, que precisarem, estou aqui, ideias, como eu falei, eu amo falar sobre isso. Então, para quem quiser melhorar a experiência, eu nunca faço merchan, né? Verdade. Mas vale muito a pena o trabalho que a Márcia faz. Acho que é uma das poucas, uma das coisas que são menos valorizadas no início de qualquer operação ou nas empresas, e hoje, no momento que a gente está em universo Apo, eu vejo que é uma das coisas que eu deveria ter focado antes. Então é um trabalho que vale a pena, invistam em CS, invistam em CX, que faz toda a diferença. E ficamos por aqui com esse merchan gratuito. Oferecimento Universo Apo, soluções para você. E até mais, até o próximo ApoCast. Valeu, um abraço. Até mais, um abraço.